Muito bem, gente, vamos ver o panorama do mercado visto no dia 11 de agosto de 2026. Lá vai agosto, o tempo passando. Eu sou o professor circular, professor titular da FEA USP, aposentado, e da FEA USP São Paulo, tá bom? Então, como é que está a inflação no Brasil? A inflação no Brasil está, vai 0,30, 0,70, vai subindo, já dá subidinha, começou a baixadinha. E agora a grande novidade é o mês de julho, tá? A inflação vai ser da baixa de 0,07%. Até uma baixada para 0,06% e parece que o final do fechamento é 0,07%. Com isso, o que acontece com a previsão da inflação? Previsão da inflação, tá? Já começa a falar da inflação na faixa de 5,1%, tá? 5,1%. Quando eu comecei o ano, eu falei, a inflação vai ser inflação. Aí 4,5% a 5,5%. Pronto, 4,5% a 5,5%. 5,1%, 5,2%, 4,9%. É a mesma coisa. 4,5% a 5,5% não dá nada, sabe? A economia não é essa coisa tão fina assim, como um para mais, dois para cá, para lá, vão acontecer grandes coisas. Com uma inflação de 5%, a pergunta é, quanto vão pagar de juros reais? Esse é o grande problema, o ganho real. Ganho real. Quanto seria um ganho real razoável? Vamos lá, o que é ganho real? Você ficar com dinheiro no bolso, né? Ou comprar um título do governo. Pô, você está na mão do governo dos dois lados, né? Ou você está com dinheiro, ou você está com dinheiro do governo. Tá? Então, por que o título do governo vai pagar uma taxa? Porque você não tem, você pode vender imediatamente, mas é exatamente a ideia de que você guarde o dinheiro. A ideia é que você não vá para o consumo, tá certo? Ou seja, a ideia é que é um lugar onde você ganha sem fazer nada. Você, para ganhar a mais, você teria que trabalhar, ou uma grande empresa, tal, para ganhar mais do que aquilo que o governo está te pagando. Então, é a ideia da taxa de menor risco possível. Qual o menor risco possível? É o risco correspondente ao país. É quanto que o país, comparativamente aos outros países, apresenta de risco. Quanto é esse número aqui? Eu acho esse ganho real para o Brasil, se o número para mim na faixa de uns 6% ao ano. Tá? Talvez menos. Não acho que o Brasil seja um país de alto risco, que as coisas possam acontecer de uma hora para outra. Tá certo? Houve uma tentativa aqui, uma tentativa ali de fazer uma coisa diferente, nenhuma dessas tentativas nunca aconteceu. Nos últimos 40 anos, nós temos uma economia razoavelmente caracterizada por uma semelhança, quer dizer, o país vai andando, não é aquela maravilha, isso tem um crescimento de PIB de 7%, 8%, tá certo? Aí estamos crescendo na faixa de 3%, na faixa de 3,5%, 4%, qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, está atingindo um certo patamar de tendências para o Brasil. Tá? Bom, então, se é 6, 7, estou falando de 5 e 6 seria 11 a taxa de juros. Tá? A taxa de juros está aí, eles sabem que a taxa de juros começou aqui a 15, né? 15, caiu para 14,75, depois caiu para 14,50, depois 14,25 e agora nós estamos na taxa de 14. Tá? 14, então 14, né, com 5, né? Nós estamos com uma taxa de ganho real de 9. 9 de ganho real. Eu acho bom. Isso aqui afeta diretamente a dívida, você aumenta a dívida. Se você estivesse pagando, por exemplo, 7% ao ano de ganho real, é 2 pontos a menos do tamanho da dívida. Se for 2 pontos a menos do tamanho da dívida, talvez esse 79% de dívida em relação a PIB fosse 75%. E nós estamos caminhando para a faixa de 82% do crescimento da dívida. Por quê? Porque nós estamos pagando muito juros reais. Juros reais está alto.
A pergunta é a seguinte, por que eu preciso pagar 9? Se eu pagar 8, você tira o dinheiro aqui do Brasil? A pergunta é a seguinte, essa dívida aqui, 90% da dívida é de brasileiro, está aqui no Brasil. São os brasileiros, na forma de pessoa física, pessoa jurídica, ou os próprios bancos que carregam uma parte desse dinheiro. 10% é dinheiro que vem de fora para aproveitar, né? Um dinheirão lá, um ganho real alto, o dólar não tem, né? Não está subindo muito, não está com grande volatilidade do dólar, dá para ganhar dinheiro. Né? Você entrou 6 meses atrás, quanto está o dólar? Estava 5,20. Quanto está o dólar? 5,13. Então, a variação do dólar não está tão grande. Ela está até favorável, né? Porque 5,30 vendeu 5,30, ganhou 5,30, né? Se ele vendesse hoje, ele teria 5,13. Ou hoje ele compra dólar mais barato ainda para mandar de volta. Né? Ele anda, além de ganhar uns 9% de juros reais, ele ainda ganha no quê? Porque o dólar veio aqui numa curva, vem crescendo. Tá certo? Então eu não vejo motivo, né? Se 90% dos recursos da dívida que o Brasil tem são locais, tá certo? Em reais, tá certo? Eu não vejo problema da gente estar com essa taxa de juros tão alta. Então, a quanto vai terminar o ano? A 14 aqui, a diz que vai terminar aqui em dezembro a 13,75. E que para 2027 deve chegar a 12%. Eu continuo achando uma taxa alta. Tá? Então, um dos maiores problemas que eu acho na questão de criação, de geração de dívida, é exatamente o fato de nós termos os juros reais muito altos. Esses juros reais, eles vão incomodar no seguinte sentido: se a dívida brasileira, dívida do governo versus dívida das empresas. Veja, amanhã que faz o dinheiro, está indo para quem? Para as empresas. E uma vez que faz o dinheiro, tem que ir para quem? O governo não vai para as empresas. Se o governo paga 9 de juros reais, o que acontece com uma empresa? Tem que pagar mais que isso. Certo? Então, se aqui o nosso dívida do governo, o IFRI, taxa livre de risco do Brasil, é a inflação mais 9% de juros reais, a dívida de uma empresa, né, de uma empresa, vai ter que ser a inflação mais quanto de juros reais? Tem que dar os 9, tá certo? Que eu ganho sem fazer nada, tá certo? Mais quanto? Mais 10? Mais 5 no mínimo, né? Correspondente ao risco próprio da empresa. Então, nós estamos falando de uma taxa aqui que dá 14, mais 10, vai para 24, vai para 30% de taxa de juros. Conclusão, isso aqui começa a criar um problema no custo de carregamento das empresas de uma forma geral. Então você começa a ter um monte de empresa entrando aí em atividade de recomposição, entrando até em falência, ou de renegociação de dívida. Quer dizer, então você começa a complicar o problema da dívida das empresas. Claro que isso pode levar ao quê? Aumento do desemprego. Nós vamos no desemprego, na faixa de desemprego, né? A faixa de 5,8%. Está baixo. A pessoa não acredita nesse número. Tá bom, pois 7%. Continua abaixo. Você tem essa discussão. Toda vez que fala, não, o desemprego é tanto. Mas o cara falando que é desempregado, o cara que falou que está empregado, ele faz bico. Ele faz bico, ele ganha dinheiro com o bico dele, né? Tá certo? Não é carteira assinada, mas enfim, não quero discutir essa coisa. Como é que seja 7? Um nível de desemprego baixo.
Então, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente pensa, então, exatamente nessa taxa real, e nos juros ganham acima da inflação. Quando o pessoal fala de política monetária, política monetária é direcionamento de um conjunto de variáveis. Vamos fazer política monetária. Atenção, vamos fazer política monetária. Então, vamos direcionar as coisas. Bom, o que você vai direcionar? Taxa de juros. Você vai direcionar o crédito. Você vai direcionar a liquidez do sistema. Você vai direcionar o nível de emprego. Você vai direcionar o crescimento econômico. Você vai direcionar atitudes para a gestão administrativa e gestão do orçamento. Certo? Muito bem. Quando a gente começa a pensar em tudo isso aqui, no Brasil, na nossa política monetária, que é regida pelo Banco Central, ela acaba mexendo só no quê? No efeito da taxa de juros. Ela não pensa, como é que está o nível de emprego? Ela está pensando nisso? Não. Tem país que o cara do Banco Central tem que pensar na taxa de juros e no nível de emprego. Ela está pensando no problema do crédito? Não, ela está pensando só saber se o banco está dando crédito direito, agora que está a quantidade, o volume de crédito que o banco está dando. Será que isso não pode criar problema para o banco? Ela está olhando se o banco vai quebrar ou não. Não é disso que eu estou falando. É examinar uma taxa que é conveniente ao crédito do país. Não, isso não é função do nosso Banco Central. Então nós temos um problema que o nosso Banco Central é muito fechado numa variável só. Ele só olha uma coisa da política central. Ele é o maior formulador da política central, é o maior atuante na criação da política central, mas ele atua com uma variável só. Olha, atua através da taxa de juros, sem levar em conta uma série de outras variáveis que acabam por afetar a economia como um todo. Aí vem a questão, vamos fazer o tal do ajuste fiscal. Bom, aí quando vem o ajuste fiscal, você tem 90% do orçamento, então aqui está o orçamento, 90% é fixado. E 10% você pode mexer. 5% fica com o Congresso, e quem estiver governando fica com 5%. Então, o executivo é o que menos tem condição de fazer gestão, de colocar recursos em situações que possam, por exemplo, caracterizar, direcionar o crescimento econômico. Então, do ponto de vista geral, a ajuste econômico é uma questão que tem que ser discutida com todo o Congresso, o Executivo, o Legislativo e, fatalmente, o Judiciário, né? Porque ele mexe um não concorda com alguma coisa, ele entra no Judiciário, o Judiciário tem que estar balizado, né? Qual é a ideia de política monetária que iria melhor para o país, certo? Conforme o país, ele vai ter uma política monetária, um estilo de levar essa questão. Por exemplo, a economia americana, ela leva em conta, o Banco Central americano tem que levar em conta também o nível de emprego. Né? Por isso, por exemplo, está taxando lá o Trump, né? Que o cara do presidente do Banco Central não baixa a taxa de juros. Ele não está tendo condição de baixar a taxa de juros porque a inflação ainda está o quê? Então, mas eles estão falando de ganho real na faixa de 1%. Vai baixar o ganho real para 0,8%. Né? No Japão, durante anos, o juro real foi negativo. Em vários países, o juro real é negativo. Quando você compara a taxa de inflação versus a taxa de juros do país, vários países têm taxa de juros reais negativos. Ou seja, nós cobramos para guardar o seu dinheiro. Tá? Taxa negativa quer dizer isso. Né? Então, por exemplo, no Japão, durante muitos anos foi assim. Agora houve uma mudança. Houve uma grande mudança, né, na questão da pandemia. A pandemia foi um momento onde você teve que aumentar a liquidez, teve que baixar a taxa de juros, porque o cara tem que ter dinheiro na mão para sair, para comer, para ficar em casa, né, trabalhando menos, enfim.
dosando a relação de trabalho você fazendo o trabalho mínimo, né? O que dá para fazer, e com isso o governo teve que imprimir, teve que colocar recursos na mão das pessoas. Tá? Isto ainda, essa liquidez, essa grande massa de dinheiro se encontra na economia. Ela não foi totalmente absorvida. E por isso você tem quase que em todo o sistema uma questão de aumento no processo inflacionário. Sem contar o que vem acontecendo de mudanças de situações de visão política do mundo, né? Depois de uma nova postura da economia do governo americano. Tá certo? Então, é isso aí. Essa semana eu preciso assim, olha, a grande novidade é que a inflação está baixando. PIB na faixa de 2%. Acho que está bom para o Brasil desse ano, tá? As coisas estão razoavelmente boas. Veja, isso aqui é natural do Brasil. Você espera para o ano que vem, mais ou menos a mesma coisa. Veja, não interessa se ganhar A, se ganhar B eleição, não ocorrerão grandes mudanças, não haverá grandes mudanças na economia para o ano que vem. Tá bom? Uma boa semana, abraço a todos.